Por que muitos líderes religiosos têm depressão? No meu caso, em particular, foi o seguinte, eu fui, eu não tive uma família bem organizadinha, não, era bem disfuncional. Então eu morei com muitas pessoas. À medida que eu não seguia um protocolo daquele lá, eles acabavam me mandando embora, certo? Então eu sempre me via fazendo uma malinha, uma sacolinha, mudando de uma casa para outra, ok? E aquilo eu não entendia que estava desenvolvendo em mim um problema sério de rejeição. Quando eu fui pastorear a igreja, todas as vezes que uma pessoa saía da igreja, por qualquer motivo que fosse, às vezes apenas porque mudava de endereço, ok? Eu sentia a dor da rejeição. Só que eu não sabia isso, eu não reconhecia isso. Eu só reconheci isso porque uma profissional, né, da saúde emocional, ela me mostrou. Quando eu contei para ela a história, ela entendeu que todas as vezes que alguém saía da igreja, eu startava aquele comportamento de rejeição. Como isso é perfeitamente... Pastor, mas é mais ou menos como motorista de ônibus, Celso. Certo? A função dele é só dirigir. Tem ponto que ele para, tem gente que sobe, tem ponto que ele para, tem gente que desce. Ele não pode se envolver demais com os passageiros, porque eles, o nome já diz, eles são passageiros. Ok? E eu cometi essa falha. E foi isso. Quando ela me deu essa informação, essa ferramenta acabou me ajudando, e aí foi assim meio que um passe de mágica, um milagre. Ela me deu uma ferramenta num dia, 2 dias depois eu já estava de pé, voltei às minhas atividades, certo? E segui a vida. Quer dizer, ela desarmou aquele gatilho. Isso. E ela descobriu qual era o problema. Uma profissional muito boa, hein, para entender isso, né? E aí o que acontece? Hoje eu continuo sofrendo isso, as pessoas continuam chegando. Eu ensino às pessoas hoje que você deve levantar todos os dias de braços abertos para receber quem está chegando e de mãos acenando para se despedir de quem está indo embora, certo? E eu fiz isso na minha vida e hoje vivo bem, graças a Deus. Ainda na depressão, quando começou a dar aquela afundada, porque a gente vê, não, em algumas igrejas, você vai ser curado, tenha fé, que Jesus vai curar você da depressão. Quando pega um líder religioso, eu fico imaginando que certamente já ficou de joelho muitas vezes pedindo para Deus para ser curado e para tirar aquela coisa ruim dentro de você. Você chegou nesse ponto, não chegou, pastor? Só que eu sempre fui muito transparente com tudo que eu vivi, e até mesmo comigo. Ok? Quando eu descobri que a tristeza ela estava passando de 15 dias, eu comecei a entender que não era mais uma coisa normal. Certo? Então, eu comecei a ver que ali estava ficando meio perigoso. Foi aí que minha esposa acionou, né? Logo depois, uma amiga nossa que foi lá. Mas eu nunca tive problema com isso, porque eu sempre fui muito transparente no altar da minha igreja. Sim. Então eu sempre falei dos meus problemas, das minhas crises. Inclusive eu falei para a igreja que estava enfrentando um problema de depressão, certo? Até para que eu conseguisse me igualar a eles. Essa é a minha proposta. Tem alguns líderes religiosos que preferem vender a imagem do super-homem. Quando o cara faz isso, ele vai ter problema até para explicar um resfriado. Ok? Mas como você acaba tratando, né, um ambiente bem humano, né, uma coisa bem nivelada, então, aliás, eu recebi muitas solicitações e pedidos de ajuda porque eu venci a depressão. É interessante, isso é importante. Tem muita gente que acha que só está triste e não sabe que está entrando numa depressão profunda, né? Sim, tem que ter cuidado com o tempo que essa tristeza vai durar, ok? Então o tempo é um funcionário de Deus para aplacar essas coisas mais duras. Então quando isso começa a se estender por muito tempo, é melhor você acender uma luz aí de alerta.